Olá, sejam bem-vindos à aula de ligações químicas. Primeiramente, a gente vai definir o que seria o átomo. O átomo, ele é definido por duas regiões. O primeiro deles, o núcleo, que é formado pelos prótons, que são cargas positivas, e os nêutrons são cargas nulas. Esses aqui se encontram nesta região. Enquanto na eletrosfera nós temos os elétrons, que têm carga negativa. Então o átomo, basicamente, ele é constituído de duas regiões em que a parte central eu tenho o núcleo e a parte periférica eu tenho a eletrosfera. Quando esses átomos vão se ligar um ao outro, eles vão fazer uma ligação química. Essas ligações químicas, elas são divididas em ligações primárias e ligações secundárias. Nas ligações primárias, nós temos a ligação iônica. A ligação iônica é quando um átomo, quando vai se ligar ao outro, um deles vai ganhar elétrons e automaticamente o outro vai perder elétrons. O que ganha elétrons nós chamamos de ânions e o que perde elétrons nós chamamos de cátions. Então, o ânion vai ser o meu polo negativo e o meu cátion vai ser meu polo positivo. Como aqui eu formo polaridade, essas moléculas são chamadas de moléculas polares. A segunda ligação primária é a ligação covalente, em que um átomo e outro compartilham elétrons. Então eles nem cedem e nem ganham elétrons, mas eles compartilham. E dependendo desse compartilhamento, eu posso formar moléculas polares, ou seja, com polaridade positiva e negativa, ou moléculas apolares, ou seja, eu não formo nem polaridade positiva e negativa. Dentro das ligações covalentes, nós temos duas ligações secundárias importantes. Primeira delas, pontes de hidrogênio, em que o nome já nos diz que tipo de ligação que vai acontecer. Então, eu vou utilizar o átomo de hidrogênio e ele vai fazer uma ligação com os átomos mais eletronegativos, que no caso aqui são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então, quando o hidrogênio está ligado com um FON, ele está formando uma ligação covalente do tipo pontes de hidrogênio. Qual é a consequência dessa ligação? Como o FON é mais eletronegativo, eu vou formar polaridade nesta ligação. Então, uma ligação covalente do tipo pontes de hidrogênio vão formar moléculas polares. A segunda ligação secundária dentro da ligação covalente são as ligações de Van der Waals. Essa ligação é quando um átomo possui eletronegatividade semelhante ao outro. O que isso significa? Nenhum átomo vai puxar o elétron para o outro. Então eles vão ter um equilíbrio. Como ambos possuem um equilíbrio, eles não formam polaridades positiva e negativa. Se não formam, eles vão formar moléculas apolares. Então, a ligação covalente do tipo Van der Waals vai formar ligações apolares. O que é importante compreender sobre as polaridades? É que se eu tiver moléculas polares,
que são moléculas que possuem alta eletronegatividade, elas só vão se misturar com moléculas similares, ou seja, moléculas polares só se misturam com moléculas polares. Da mesma forma que moléculas apolares, que têm baixa eletronegatividade, só vão se misturar com moléculas apolares. Então, uma substância comum nas moléculas polares é a água. E uma substância comum nas moléculas apolares é a gordura, ou seja, os lipídios. Então, se eu pegar uma molécula polar, no caso a água, e tentar misturar com uma molécula apolar, como os lipídios, eu não consigo fazer essa mistura. Por quê? Moléculas polares só se misturam com moléculas polares, da mesma forma que moléculas apolares só se misturam com moléculas apolares. Além da polaridade, nós temos que medir o pH ou o pOH daquela substância ou daquele meio. O pH, ele significa que eu vou medir a concentração do íons de hidrogênio na solução. Então, se o pH é menor que 7, aquela solução está no meio ácido. Se o pH for igual a 7, aquela solução está no meio nêutron. E se o pH for maior que 7, eu falo que aquela solução é básica ou alcalina. Um complementar do pH é o pOH, que vai medir a concentração dos íons de hidróxido na solução. E aí, nesse caso, os valores vão se inverter. Para o meio ser considerado ácido, o pOH obrigatoriamente tem que ser maior que 7. Se for nêutron, continua sendo o pOH igual a 7. Agora, se o meio for alcalino ou básico, o pOH tem que ser menor que 7. Por quê? Como eu estou separando o H do OH, que na verdade o H mais o OH forma água, quando eu somar o pH com pOH, sempre os valores resultantes deverão ser igual a 14. Por exemplo, se o pH de uma solução for igual a 4, ou seja, o meio é ácido, qual que seria o pOH correspondente a esse meio? É muito simples. Se o pH é igual a 4, quando eu somar o valor em pOH, tem que somar 14. Portanto, esse pOH vale 10. Então, o meio ácido no pOH correspondente ao pH 4, ele é igual a 10. Além de saber o pH ou o pOH, nós temos que analisar se existe algum efeito tampão naquela solução. E o representante mais famoso para isso, mas não é o único, é o ácido acético. O que acontece? Quando eu tenho uma solução em que o pH ele varia, claro que essa variação tem que ser pequena, a própria solução faz um equilíbrio para que não tenha muitos íons de H+, ou muitos íons de OH-. Então, a própria solução faz uma compensação. Então, o efeito tampão significa que pequenas variações no pH, a própria solução faz o equilíbrio para que não haja uma alteração. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, entre em contato com o professor.